Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, a apresentadora deste podcast, e hoje eu vou iniciar de uma maneira diferente. Como de costume, sempre começo fazendo a minha audiodescrição, descrevendo o nosso cenário também para o nosso público que tem deficiência visual, porém, justamente hoje eu recebo aqui no Acessibilidade em Alta dois convidados extremamente especiais, empreendedores sociais, audiodescritores técnicos. Então hoje teremos uma audiodescrição diferenciada do nosso cenário, de mim, da nossa logo do Acessibilidade em Alta, e é com muita honra que nós recebemos aqui hoje o Cid Chame, mais conhecido como Cidito o Magnífico, muito famoso pela nossa cidade, pelo Brasil afora, um grande artista também. É uma honra ter vocês aqui com a Ana Cláudia Ferreira, os dois parceiros aí na luta pela acessibilidade cultural, como eu disse, audiodescritores também, idealizadores de diversos projetos que nós vamos falar aqui hoje. Sejam bem-vindos, queridos Muito amigos. Obrigada, um Maravilha. prazer imenso. Muito bom. Prazer estar contigo aqui, uma grande amiga nossa. E vamos lá, vamos começar. O prazer é todo meu e nós vamos iniciar os trabalhos então com a nossa querida, maravilhosa, gloriosa Ana Cláudia Ferreira, na voz, fazendo a audiodescrição para o nosso público. Então, nós estamos num espaço bem acolhedor, mas sendo mais técnica, a gente está sentado, eu ao lado do Cid, o Cid está no meu lado esquerdo, e na nossa frente está a Gi. Estamos sentados ao redor de uma mesa com um tampo de madeira clara, temos microfones pretos com um braço articulado, cada microfone na nossa frente, e lá no fundo da mesa, no fundo da tela que a gente enxerga um telão com o logo do programa Acessibilidade em Alta. O logo é um microfone, um desenho de um microfone de gravação, um microfone antigo, né? De um estilo clássico, microfone clássico. E ao redor dele tem um círculo luminoso azul. E dentro do círculo a gente enxerga 4 pontos amarelos, 4 pequenos círculos amarelos. O microfone tem a base azul e o corpo dele é meio rosa. O fundo do logo é amarelo com assim, um escuro mais ao redor, mais nas bordas. A acessibilidade é escrito em letras maiúsculas, letras de forma, e grande em azul. E logo abaixo, escrito numa letra cursiva em amarelo, está em alta. Acessibilidade em alta, o nome do programa. A Gi hoje veste uma blusa, uma roupa preta, estampada, fundo preto e a estampa em bege e rosa, um rosa antigo, um rosa mais escuro. Os cabelos da Gi são longos, mechados, castanho claro, usam uns brincos dourados em formato de coração, um óculos com uma armação transparente e retangular, e o Cid está de camiseta vermelha, com detalhes em preto na gola. Eu posso me descrever. Fica à vontade. Eu sou lindo, maravilhoso. Cabelos longos também. Longos, pretos, compridos, caindo E minto muito na minha descrição. E bem modesto. Eu sou um homem branco, careca, tenho olhos azuis, estou usando um óculos com armação retangular, armação preta, tenho um lindo cavanhaque grisalho e loiro, ainda sobra algo de loiro no cavanhaque, e como a Ana Cláudia disse, eu estou vestindo uma camiseta polo vermelha. Polo vermelho. Isso E mesmo. continuo muito lindo. Sempre. Radiante. Eu tenho pele clara, meus cabelos são claros, também grisalhos e com mechas claras para ficar mais bonito também. E estou vestindo um vestido azul claro e sem mangas, só de alcinhas, porque
Tá calor aqui na nossa cidade. Mas aqui no estúdio estamos climatizados. Estamos ótimos aqui, o estúdio é maravilhoso. Olha, E um detalhe do acolhimento aqui desse estúdio maravilhoso, é um cafezinho também maravilhoso, Sim. água, tudo Em nos xícaras agrada. pretas, a térmica é preta, a garrafa d'água também preta, tudo super combinando. Nas paredes dá para ver também, né, um LED azul, a gente que corta a parede assim de forma horizontal, uma linha de LED. um cenário bastante acolhedor, como tu disse, né, Ana? E, sobretudo, as pessoas que nos recebem aqui, que nos acolhem aqui, como o Jimmy, que prepara o cafezinho. É muito bom estar de volta. O episódio passado foi gravado no nosso estúdio do início do projeto, que também é um estúdio que nós somos parceiros, e eu sou muito grata por poder também transitar entre esses dois espaços e contar com os profissionais que viabilizam também o projeto Acessibilidade em Alta. Bom, para iniciarmos os trabalhos, quero agradecer, Ana, pelo teu olhar técnico, pela tua doce voz na audiodescrição. Fica aqui registrado, então, oficialmente, neste episódio, a descrição do Acessibilidade em Alta, da nossa logo. Que ótimo! Lembrando que foi idealizada pela Gisele, que também é nossa parceira. Então, Sim. felizmente, podemos contar uns com os outros, e assim é nas nossas vidas, nessa luta pela acessibilidade, na busca pela inclusão, e é assim que nós nos conhecemos. Isso Não é de mesmo. hoje, é de outros carnavais. É muitas. E eu quero começar exatamente do começo, porque nós não podemos deixar de falar que vocês são um casal, Sim. que vocês são pais do Davi. Sim. E que são um casal maravilhoso, que se dá muito bem, pelo que a gente percebe, e que construíram juntos também uma carreira profissional. Então, eu quero que um de vocês nos conte como vocês se conheceram e como vocês iniciaram essa trajetória na busca pela acessibilidade. Bom, em 1815... E lá vai pedrada. Não tanto, por favor. Nos conhecemos eu tocando na noite. Eu sou baterista, sou músico, e eu tocava num bar na Protásio, que não existe mais, era o Bangalô. Um bangalô. E Eu já ouvi falar. É. Já não conheci, mas já ouvi falar muito. era na Protásio, quase na esquina da Carlos Gomes. E lá Esse dito é famoso em Portugal. muitos músicos passaram por lá. E numa das noites mágicas do Bangalô, entra a Ana Cláudia. E começamos a conversar. Há muito tempo atrás mesmo. Muito tempo atrás. Que idade vocês tinham? Eu, 20 Muito 21, jovens. sim. Que legal, há Eu muitos sou de anos já 26. nessa parceria, então. É, muitos anos. E nos casamos em 90. 90 a gente casou, é. Parabéns. E o Davi hoje tem? 16, não, 16 17. tem 17, vai fazer 17 18 esse anos. ano, vai fazer vestibular. E qual é a área que ele quer Ele seguir? tá procurando, ele não tem certeza ainda, na verdade, mas ele gosta de business, ele tá procurando alguma coisa de gestão de negócios. Eu conheci o Davi na mesma oportunidade em que eu conheci vocês, É, que foi numa das produções que vocês realizam de audiodescrição sim. para o cinema infantil. E Isso foi assim que eu conheci o Davi. Ele ainda era pequenininho, ainda É. era o público infantil, o próprio público. Agora eu é quem vou acessar um desses espetáculos com a minha filha. O Isso. tempo passa, essa é a maior certeza que nós temos, né? De que Sim. o tempo passa. Mas vamos falar um pouquinho mais para frente sobre essa próxima sessão que será apresentada logo mais aqui em Porto Alegre. Eu quero saber como, então, vocês iniciaram após se conhecerem, numa festa, no Bangalô, se casarem nos anos 90, como Sim. iniciaram essa trajetória pela busca da acessibilidade, da audiodescrição, quem começou primeiro e como existiu, como nasceu o Som da Luz, que é a empresa que vocês tocam de audiodescrição. Eu comecei a trabalhar em 2009, foi meu primeiro trabalho de acessibilidade, e eu fui contratado como gestor de um projeto. E o resultado final do trabalho era um audiolivro com audiodescrição. Mas nesse momento seria utilizada somente a tua voz, Cid? Ou tu já tinha Não. alguma formação em audiodescrição? Não, eu não tinha formação nenhuma e não seria a minha voz, eu era para ser o gestor O gestor do mesmo. projeto, fazer Compreendi. funcionar. Compreendi. E
Pela tua experiência, justamente, Isso. na área da Na cultura. área da cultura, na área de negócios de montagem, porque antes eu tive vários negócios e fazia montagem de negócios, sempre paralelo à música, para outras pessoas. Então montei vários negócios, muitos na área da alimentação também, e me contrataram para fazer a gestão de um projeto. E eu conheci esse universo da audiodescrição e a necessidade da audiodescrição, e para mim era algo muito óbvio. Eu achava que tudo tinha uma versão acessível. E quando eu me dei de frente com a realidade, eu vi que não tinha nada e que tinha muita coisa a ser feita. No término desse projeto, eu fui contratado por um ano, e no término desse projeto eu disse que para as pessoas que me contrataram, né, para a empresa que me contrataram, que eu ia montar uma empresa, que eu ia seguir trabalhando com acessibilidade, porque eu achava que tinha muita coisa a ser feita e eu tinha aprendido a fazer. E sabia que existia uma cadeia produtiva a ser fomentada dos profissionais de audiodescrição. Na época eu via só a audiodescrição como uma maneira de atender um público com deficiência visual, pessoas com baixa visão, cegos, e não tinha noção de o quão amplo e útil a audiodescrição é. Então, era bem no início. Então, em 2010, eu montei o Som da Luz. E daí... 14 anos de Som da Luz. Isso. E daí eu percebi, daí eu fiquei pensando assim, se eu já vou fazer um tipo de acessibilidade, principalmente para conteúdo audiovisual, para filmes, por que não incluir outras tecnologias e tornar o projeto e o meu fazer mais amplo? Então, eu comecei a escrever projetos, já que eu tinha sido contratado através de um projeto. Eu vi em projetos, né, de leis de incentivo, editais, uma maneira bem legal de trabalhar, remunerar essa classe de trabalhadores da acessibilidade de uma forma justa e fomentar esse mercado, né, e fazer bem feito. Então, eu comecei a trabalhar, além da audiodescrição, comecei a trabalhar com libras e legenda descritiva. Sempre foi muito inquietante para mim a maneira clássica que se trabalhava. E por vir com toda essa bagagem da música, da arte, eu achei que eu podia colocar isso na prática da finalização dos projetos de acessibilidade nos filmes. E foi o que aconteceu. No começo foi um impacto, porque no meio desse processo eu fui convidado para uma exibição de um filme com audiodescrição, que ia ser apresentado na Sala Redenção da URGS. E para mim era certo que ia ser uma apresentação acessível. Acessível e lotada. Quando eu cheguei para assistir, estava o responsável pela sala, a audiodescritora, eu e o meu sócio. Só. Eu disse, não é assim que se faz, porque fazer todo um trabalho de acessibilidade e não ter ninguém, isso me deixou muito, muito desconfortável. Eu, então, a partir daí, comecei a usar todo a minha bagagem de shows. Então, De além... mobilizar público. Isso. Claro. Então, além de toda a parte técnica de acessibilidade, eu achava que ela tinha que ser excelente, e tem que ser excelente, eu incluí uma produção profissional para um evento em torno da acessibilidade. Isso. E daí foi quando eu consegui
depois de escrever vários projetos, aprovar e não conseguia captar via Lei Rouanet, eu consegui viabilizar e fazer 5 filmes no primeiro Festival de Cinema Acessível, foi em 2015, com filmes nacionais. Que ocorreu aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, certo. na sala Paulo Amorim, da Casa de Cultura. Perfeito, onde vai ser, estive presente. Isso, onde vai ser apresentado o próximo filme. E usei toda essa produção e foi um sucesso total. A gente teve uma média de 128 pessoas por sessão. Então, isso... Contando com o público mais amplo e o público de pessoas com deficiência também. Perfeito. E o grande diferencial que eu achei que tinha que ser e foi que a gente empregou é colocar as 3 tecnologias simultâneas e abertas. E nós estávamos falando um pouquinho antes aqui, nós falamos do Giger, né? Sim. E eu não conhecia ele. E daí, numa das sessões, uma coisa que me chamou a atenção de que eu estava no caminho certo, né? Nos filmes esses nacionais, chegou um rapaz com óculos, com a sua bengala. O kit ceguinho. E me disse assim, com quem que eu pego os fones de ouvido? E eu disse para ele que a audiodescrição era aberta. E daí ele comentou com a moça que estava com ele no lado, e ele disse, isso é acessibilidade de verdade. Daí eu cheguei a me arrepiar na hora. Claro, sim. Eu não conhecia. Acabou feedback espontâneo. Acabou o Giger sendo meu amigo. E eu descobri que que eu conheço o pai dele, ele era aluno de um outro amigo meu no colégio, enfim, a gente... E já esteve aqui conosco, tem episódio sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a fiscalização da lei de cotas com o Giger disponível aqui na plataforma. É um profissional e também um grande amigo nosso. E isso me deu a certeza, mesmo sem saber que ele trabalhava com isso, de que eu estava no caminho certo. Mais um ponto, eu estava no caminho certo. E esses eram filmes adultos, né, Gi? A família sempre acompanhou esse meu trabalho. A Ana Cláudia tinha os outros trabalhos eu não trabalhava. O Som da Luz o Cid montou com um sócio e eu não participava. Acompanhava, né, Gi, em casa, sempre, a família, sempre falando, discutindo, conversando a respeito. A gente sempre prestigiava, minha mãe, levava a família toda mesmo. Minha mãe adorava, porque idosa, já com perda de audição, e também tem uma perda cognitiva, né? E a audiodescrição complementava para ela super. Ela adorava assistir os filmes com audiodescrição, que ela conseguia entender melhor. E isso que a perda dela era auditiva, mas a audiodescrição complementava o entendimento. E a legenda ela conseguia ler um pouco, também ajudava. E nada pode ser mais perfeito, porque tudo se encaixa. O Cid cria o projeto, idealiza o projeto, se envolve com o projeto, vocês se casam e a tua voz é disponibilizada para audiodescrição, porque eu sou extremamente auditiva, Ana, e a tua voz é o tipo de voz que flui muito bem nos meus ouvidos ao ouvir uma audiodescrição. Então, isso faz a diferença também, né? Nós gostarmos de ouvir o audiodescritor, a voz do audiodescritor, influencia também na experiência. Perfeito, sim, é isso que sempre se buscou, né? É nosso lema, por assim dizer, na Som da Luz, nos projetos nossos, é qualidade e ser agradável, porque não é um produto que a gente simplesmente vai produzir de qualquer jeito e jogar de qualquer forma para dizer que atendeu uma legislação. Não é assim que a gente pensa, né? Nossa missão é fazer bem, fazer bom e agradável para todos, não só para aqueles que necessitam, né?
para o entendimento, mas também para aqueles que não necessitam, mas estão conhecendo isso. Sobre este ponto que o Cid tocou agora mesmo, do comentário do Rafael Giger, isto é acessibilidade de verdade, né? Sobre a audiodescrição ser aberta. Claro, naquele momento, o evento era voltado para o público específico de pessoas com deficiência. Mas qual é o entendimento, o consenso que existe, se é que existe algum, sobre a audiodescrição ser aberta, né? O que interfere um pouco para quem não tem deficiência visual e não precisa deste recurso, ou a audiodescrição ser fechada e fones serem disponibilizados somente para quem quer acessar? Eu acho que o que me levou a fazer aberto é mostrar para o público sem deficiência visual que existe uma tecnologia que permite que as pessoas possam estar juntas numa mesma sessão de cinema e conhecer, mostrar para a população que existe a audiodescrição. E isso é importante. E o cuidado de ela ser aberta, o que a gente mais trabalha hoje é deixar a audiodescrição homogênea à obra. E isso para ela Isso ser... é arte, né, Cid? Não é só acessibilidade, é arte. Isso aí. Tanto que a gente chama essa direção, e incluímos no processo, uma direção estética e artística. Para deixar homogênea, para ela ser agradável e cumprir a função para quem precisa, e ser agradável para quem não precisa da audiodescrição, mas está no mesmo ambiente. Então, Claro que tem pessoas que assistem e vão reclamar, ou não gostam muito quando é aberta, ai, mas me atrapalha um pouco, no início me atrapalhou, depois consegui me acostumar, mas é isso, é atrapalhar e se acostumar, ou E não se conhecer. acostumar, é isso, é tolerar, né? Tolerar, exatamente. Agora, esse cuidado de ficar homogêneo facilita muito para aquele que não técnica. precisa. É técnica. técnica E é arte, e como arte. tu disse. Bom, depois de 14 anos trabalhando em cima, a gente acaba aprendendo e nunca a gente está satisfeito com o resultado. Terminou o filme e fechou porque tem o prazo e tem que apresentar e, enfim, senão a gente ia ficar Não trabalhando. termina nunca. Não termina nunca. E quando eu assisto, eu acho que com a Ana Cláudia É a também, mesma coisa. a gente sempre acha um monte de Ai, um coisa monte. que teria que ser diferente. Naturalmente, um olhar técnico e crítico sobre o trabalho realizado, seja feito por vocês ou não, mas quando nós realizamos, eu também assisto o podcast e penso em vários pontos onde eu tenho que melhorar, tenho que corrigir, embora a gente saiba que o trabalho está sendo executado ao nosso melhor naquele momento. Isso mesmo. Então, eu penso assim, o importante é ter conhecimento do que se faz e relação com o que se faz, uma relação de amor também, sabe? E a arte não pode ser feita de uma maneira diferente. A arte sempre é entregue pelos artistas com amor. Isso a mesmo. gente tem convicção, né? Ninguém é artista ninguém é artista assim por é o que me sobrou na vida. Exatamente. É sempre com muito amor e por isso muitas vezes se torna também um desafio, uma luta, porque a arte nem sempre é contemplada e reconhecida como deveria ser. Exatamente. Né? E essa busca pelos editais, pelas leis de incentivo à cultura, enfim, infelizmente a gente hoje vivencia um governo que também fomenta isso, que contribui mais para isso, mas não chegamos ainda no ideal. Ainda né? não. E para que os eventos, e por que eu estou dando toda essa volta, né? São reflexões que a gente vem fazendo, mas para que a gente possa experimentar audiodescrição em todos os filmes, em tudo hoje em dia, a gente ainda precisa de muito incentivo e de muito reconhecimento pela necessidade dessa acessibilidade. Com certeza. E também o filme, ele já é uma arte, a gente tem que respeitar isso, né? Sim. O que a gente faz também é arte e quer conversar com essa arte de maneira respeitosa e delicada e agradável. Além de audiodescritores, vocês são intérpretes de Libras também? Não, eu já fiz vários aprendizados com a Celina, que é a nossa intérprete de Libras
favorita. Não gosta que a gente fale. E vai dar briga. A melhor de todas. A melhor de todas. No nosso time vai dar briga. Vai Agora, dar briga. Vai dar briga. Vai dar ciumeira. Uma vez, numa postagem, né, eu acho que era para o Facebook, eu descrevi a Celina e disse a melhor intérprete. A melhor de todos Meu os Deus, tempos. toda a equipe que trabalha com a gente de intérpretes e outros, mas por que só a Celina? Então não trabalho mais para ti. Tudo brincadeira, né? Vou chamar a Celina, Isso, então, para vir chama, aqui, chama. porque eu já conversei com algumas pessoas da área, da Libras, da surdez, enfim, mas eu ainda não trouxe uma intérprete. Inclusive, busco Profissional. parceria para legal. que tenhamos Sempre uma Libras aqui, né? É verdade, aqui é legal. no nosso podcast. É acessibilidade em alta, mas a gente busca recursos, como eu acabei de falar, a gente precisa isso. de muito incentivo. Enfim, eu tento fazer a audiodescrição no início do nosso cenário, né? É um cenário mais simples, então não necessita de audiodescrição a todo momento Sim. do que está sendo feito. Mas sobre esse acesso de Libras ainda não temos, mas tem a legenda, que o próprio YouTube disponibiliza, Isso. já pelo menos Ajuda, para quem não consegue ter acesso ao áudio. Mas assim, sobre a Libras, né? Nós falamos sobre a audiodescrição e esses trabalhos são feitos de maneira acessível também com intérprete de Libras. Qual é a técnica, qual é a regra para a introdução da Libras num filme? Bom, o que a gente, a maneira que a gente trabalha no Libras nos filmes, além de contratar, a gente fez uma brincadeira da Celina, nossa preferida, mas tem um time de profissionais super qualificados que a gente contrata. E isso a gente não abre mão. O que a gente modificou na apresentação de Libras? A gente diminuiu o tamanho do filme no telão do cinema. E esse já está sendo chamado no Brasil de formato som da luz. Então, Olha, pioneiro, legal. referência, Sim, e é formato mesmo. som da luz. Então, desde essa modificação da audiodescrição, que no início fui criticado, mas ela acabou sendo adotada por vários outros profissionais, né, da audiodescrição, e agora levantam a mesma bandeira. Eu diminuí o tamanho da tela no filme, no telão do cinema. Então, como eu diminuí proporcional, eu deixei uma barra no lado direito e aonde eu coloco fora, sem sobrepor o filme, o intérprete de Libras ocupando metade da tela na altura. Isso é um requisito, isso é lei. Teria que ser assim, não só um quadradinho em cima do filme. Muito, muito pequeno. Muito pequeno. E que é totalmente visual. Então, quem é surdo precisa enxergar o filme, precisa enxergar a intérprete. E aí, quando a gente reduz isso a um quadradinho, a gente não atende a acessibilidade na sua plenitude. Isso. Exatamente. Além de estar tapando algum elemento do filme. Que pode ter uma cena no final do filme que o desfecho é uma arma em cima de uma mesa, alguma coisa assim. Que se pode. tiver Ficou bem embaixo da janelinha de que pode estar tapando. Mas, enfim, então, de qualquer ponto do cinema, quem precisa de Libras para entender, vai enxergar. Então, isso foi a grande inovação. Mas até chegar a esse formato, a gente fez muitos testes. Então, chamava grupos de surdos, de amigos. Nada sobre nós sem nós. Isso. Né? Consulta quem utiliza. Exato. E até chegar no... Então, primeiro eu coloquei fora, para baixo do filme, depois fui ajeitando. E quando eu acertei esse formato, eu apresentei o que eu fiz. Eu coloquei um intérprete nesse tamanho, fora do filme, mas o que deixou quente a arte, né? Nós falando de arte, foi ele encosta, o intérprete invade o filme em alguns momentos só com o braço. E isso aqueceu a Libras. Então alguns amigos diziam assim: agora ficou perfeito, eu não sei o que tu mudou, mas eu adorei. Muito interessante. Que interessante, Cid. Porque antes eu tinha deixado bem descolado, né?
e disseram, legal, estou enxergando bem. É como se o intérprete estivesse ao lado Uhum. dos apresentadores, dos atores, Isso, né? isso. E estivesse ali fazendo... Nossa, isso é muito humano. E É quando muito humano, é encostou o humanizado. braço, quando Libras humanizado. Perfeito. quando o braço começou a invadir um pouquinho em alguns movimentos, alguns sinais, isso aqueceu. E como sobrou uma barra embaixo do filme, porque eu diminuí ele proporcional, ali eu coloco num contraste legal a legenda descritiva. Então eu consigo colocar com uma fonte bem legal, com um fundo preto e a legenda normalmente ela é em amarelo E grande, né? e grande. Eu tive essa sensação agora, eu senti justamente dessa forma, de que vocês trabalham com uma acessibilidade humanizada. Isso E mesmo. não mecânica. É. Como a Ana iniciou descrevendo o ambiente, o primeiro termo que ela utilizou antes de qualquer coisa, um ambiente acolhedor. Uhum. Isso é uma humanização do que nós estamos sentindo, do que nós não somente estamos vendo aqui, tecnicamente, né? Formas, cores e formatos, e enfim. Mas, sim, o sentimento também que cada cenário nos traz. Isso. E o sentimento que cada fala nos traz. E isso é interpretado também na Libras e na forma como vocês produzem acessibilidade. Isso, Parabéns! Ai, obrigada! Parabéns, vocês são Muito maravilhosos! bom. Sabe que isso é muito bom, Gi, porque eu até quando falei ambiente acolhedor, eu dei uma risadinha, porque logo me veio à mente, não é técnico. Dizer que o ambiente acolhedor não é na audiodescrição, esse termo não é considerado. Não é considerado, mas não é, aqui não mas é eu não mecânico, tenho como. é humanizado. Exato. E é assim que a gente prefere trabalhar, e a gente sabe? precisa fortalecer isso Perfeito. na humanidade mesmo. É. Porque a gente vive a era da tecnologia, da informação, da robotização. E isso, muitas vezes, é extremamente avançado, necessário, mas também preocupante. Sim. E a gente, quanto mais puder, e a arte trata disso. Então, tudo se conecta, né? Humanização, arte, amor e tudo que a gente está conversando aqui. E vocês juntaram tudo isso no Som da Luz, porque é um casamento, é uma relação afetiva e que hoje desempenha um trabalho que vocês também transmitem quem vocês são. Como seres humanos, como pessoas, a gente sente e percebe isso no Som da Luz. Inclusive, o nome deste episódio, eu fico pensando, né? Enquanto converso, eu pensei, vamos colocar o nome do episódio como audiodescrição, como acessibilidade na arte, e eu fico aqui pensando, da mesma forma como a acessibilidade em alta veio para mim, né, de uma maneira mais sensitiva, eu fico pensando como vai se chamar, e esse episódio vai se chamar Som da Luz, porque nada representa mais vocês e o que a gente está conversando aqui como Som da Luz. Que ótimo. Então, eu fico muito feliz em saber, como eu gravei o episódio passado com o presidente da FADERS e agradeci muito a ele por pensar em projetos públicos de representatividade, de impacto. Eu sou grata a vocês por pensarem na acessibilidade, por sermos um grupo de pessoas que busca a acessibilidade mesmo. E somando tudo isso, o Som da Luz hoje opera como? Opera com audiodescrição e Libras, acessibilidade em filmes apenas, em eventos também. Vocês, como o Som da Luz entrega o serviço hoje? O Som da Luz é uma prestadora de serviço de audiodescrição, Libras e legendas, ou seja, acessibilidade para audiovisual. Né? Mas atendemos, nossos clientes são produtoras de vídeo, cinema, e temos museus, porque também tem audiovisual, também temos artistas. Vocês gravam mesmo. a descrição de obras de artes que ficam gravadas permanente em museus? Em alguns, né? Depende do projeto do museu. Na Europa tem muito isso. Em São Paulo também. São Paulo é onde a gente tudo começa aqui no Brasil. Pouco. Nós fizemos um teatro ali da Museu da Luiz Afonso, não? Ali na Cidade Baixa. E fizemos um trabalho também no Museu do Imigrante, em Bento Gonçalves. E ali tem um acervo permanente que está disponível no site. Ah, no site, perfeito. Aí solicita o fone? Não, lá na hora eu não sei
sinceramente, não sei como funciona, porque eu sei que como funcionou no dia, né? Hoje, a gente consegue assistir ele digitalmente, pode acessar pelo site e ouvir a descrição das Um peças. outro trabalho Perfeito. muito legal que a gente fez foi a acessibilidade, a primeira acessibilidade num livro de fotografias do fotógrafo, que é um mestre também, Super. o Eurico Salles. Ah, foi fantástico também, um trabalho Gente, muito não legal. foi um evento que eu fui? Foi- Eu acho que Eu sim, acho sobre que os sim. pássaros. Não, esse aquele foi era uma no Ling, é exposição outro. no Instituto Link. No Instituto Link, é Isso, verdade. esse foi. Aquele teu era Correia, me esqueci o primeiro nome dele. É do pássaro. Do pássaro, é Isso. verdade. Mas esse livro de fotografias é sobre a história dos imigrantes e os povos aqui Cultura e Identidade. do Rio dos Grande do povos Sul. Do Rio Grande do Sul, Sul. eu já recebi esse livro. É. Ele vinha com um CD na época, né? Isso, O livro e o CD Aham. com O a CD. audiodescrição. Hoje em Isso. dia a audiodescrição tá voando aí, né? CD quase, É. quase ninguém tem Na mais. época, a hora da Mas vida. eu acho que ainda no canal do Eurico tem a audiodescrição. E a gente vai inovando, sempre tentando modificar. Então eu queria separar por capítulos, mas ele preferiu fazer numa linha linear no livro toda a audiodescrição. Um outro formato que a gente criou... E só um livro de fotografias. Só né? imagem. Sim, só Só imagens. imagens. Perfeito. Um perfeito. outro texto, tinha pequenos textos. Claro, então a gente usa assim, ó, vozes diferentes. Quem vai descrever, a descrição das fotos é uma voz e a leitura dos textos é uma outra voz para ter bem Destacado claro. o que é imagem e o que é texto. Isso. E O que é importante também para quem tem deficiência visual, faz toda a diferença. isso, e é um trabalho lindo do Eurico. É. E um outro formato que a gente criou no Som da Luz, que a gente não sabe ainda como chama, áudio-vídeo livro. Então, é um livro que tem... Filmado, é um vídeo de um livro É o vídeo com de audiodescrição Então, e é assim, ó, livros. um livro, a gente fez agora um livro infantil. Então, ele tem audiodescrição das imagens, Vou te passar leitura depois do texto, o acesso. e tem algumas crianças que são alfabetizadas em Libras antes do português. Sim. Então, que não leem português. Uhum. Então, tem o vídeo em Libras. Em Libras, perfeito. Além- Então tem o texto, o áudio e uma gravação em Libras Uhum. de todo o texto. Isso. Isso. E além o texto, ele não é digitalizado, ele é o próprio texto É a do livro. imagem do É a livro. imagem do livro, que vai folhando, né, e trocando daí a descrição da imagem e o intérprete de Libras quando tem... E com a leitura do livro. Então, Faço das palavras do Giger as minhas nesse momento. E isso é acessibilidade de verdade. Perfeito. A gente contempla Perfeito. tudo. Então, o Som da Luz, hoje, desde o início, né, trabalha mais voltado para esse tipo de produção. Isso. E não exatamente em eventos, em tempo real, audiodescrição Não, de esses a gente um também festival. Ó, A gente também faz, mas não é nosso Não foco é o foco, maior, Foi né? sim. ontem que tu foi... Ontem eu fiz um trabalho dentro de uma empresa, era um jogo corporativo, e eu acompanhei um rapaz com baixa visão para ele poder entender o jogo e poder participar E a do jogo de empresa forma se igual. preocupou com isso? Sim, mais ou menos. Ou foi indicação do próprio usuário? Não, da consultora, né? Da consultora de da Márcia, isso, a Márcia da Desenvolver, ela trabalha alguns projetos assim dentro de Perfeito. empresas. Ela alertou, Grande né? parceira nossa. É porque a empresa está aprendendo também, como muitos, né? Como quase todos. A empresa também quer, mas nem sempre consegue perceber a necessidade ou perceber oportunidades de tornar acessível. Sabe que eu já me inscrevi para o Big Brother Brasil. Ai, Assim eu como sei. Semir, Eu já quase... sonho meu era... Meu sonho era concorrer a um concurso de beleza e vencer. Não podia só concorrer, tinha que vencer. E aí fui lá, fui Miss e tudo mais. Mas eu me inscrevi para o Big Brother Brasil e eu fui até uma etapa avançada e acabei não ingressando por falta de acessibilidade, porque seria algo dificultoso, né? Isso foi lá em 2017. Hoje, pensando,
seria muito simples de resolver. Ai, claro. Claro. Muito simples de resolver, Muito. justamente contratando uma consultoria e realizando essa função da acessibilidade, do acompanhamento. Isso. Mas eu quis entender como o Som da Luz opera justamente porque a partir dessa provocação também fica aqui o registro para que pessoas Isso. que nos assistem possam entender como é feito o trabalho, possam buscar por esse trabalho, por Exatamente. essa consultoria. E as empresas também, como eu disse, estamos todos aprendendo, né? Então, Uhum. nada melhor do que consultar quem sabe, né? É. E a gente tem esse serviço também no Som da Luz, a gente também presta o serviço de consultoria, a gente desenvolve projetos internos, né? Para empresas. Corporativo, para empresas, para construção de comissão do grupo de diversidade dentro da empresa. Às vezes a empresa quer, mas não sabe como fazer, então bora lá, vamos fazer, né? Especialistas em acessibilidade e inclusão. Isso. Além do Som da Luz, hoje vocês tocam mais projetos? Eu sei que vocês estão à Sim. frente de uma OSC. De uma OSC, Então, Perfeito. eu queria dizer assim, que também o Som da Luz, com o seu festival, a gente presta esse serviço e também tem o Festival de Cinema Acessível, que é produzido pelo Som da Luz, porque o Som da Luz faz a produção Desde 2010. desde 2010. Sim, O primeiro festival adulto foi em 2015. já fui. Isso. E numa exibição dessas, o fruto, a gente estava falando de amor e emoção e carinho, nós temos o nosso filho Davi, que tu falou no começo do programa. E o Davi sempre nos acompanhando, ele assistia todas as exibições, ele ia todo arrumadinho, botava gravata. Prestigiar. Prestigiar. Acessibilidade. É, o grande evento, né, da família, a gente ia, ele fazia... circulava e conversava com as pessoas. Comunicativo como os pais. Isso. Muito querido, né? E um dia a gente foi a Gramado, exibir um filme, o Cid recebeu um convite do secretário de Cultura, né, da época, e era festival de cinema de Gramado, e era uma exibição paralela, né, mas com acessibilidade, um filme do festival. E era O Tempo e o Vento, e o Davi... O tempo e o O vento. Tempo e eu o me lembro. Vento. E o Davi, então, estava junto e certo que ele ia participar e assistir, e o Cid não permitiu. Não permitiu porque Era um filme adulto? adulto. Uhum. E tinha cenas de violência, Uhum. cenas de sexo. Na época ele tinha 8 anos. Sim, E também perfeito. tinha uma turma de crianças, as filhas da Márcia Da Márcia estava junto, a estavam Bia junto. estava lá. E elas não iam assistir certo. E daí eu disse pro Davi, meu filho, agora tu vai pro playground. Vai brincar, vai- vai. e Ficou vai- furioso, Gi, ficou furioso. Uma fúria, assim, E aí vocês vão me dizer inconsolável. que foi dessa situação que É, nasceu o Festival de foi. Cinema Infantil. Ah, Isso não mesmo. acredito. Demais! Não, Demais, Foi ideia demais. total dele, ele criou. Sensacional! Mas tu entende a revolta dele? Aham. A revolta de não participar. claro, É. de tudo Como é que vai me sempre. tirar? Porque os outros filmes que ele assistiu do adulto eram filmes assim mais leves, Que né? poderiam ser. Isso, aham. daí que ele conseguiria assistir. Claro que alguns ele gostava mais, outros nem tanto. Dois Filhos de Francisco ele assistiu e odiou. Ele ainda levou uma coleguinha para assistir. E eu achei que eles iam adorar, porque, né, cantoria, Tinha que né? sair de casa. Eu achei que eles iam... Era um Mas drama. o que acontece nos primeiros minutos do filme? O irmão morre. Aham. E aquilo arrasou com eles. Então, Claro. ele é a colega odiada. Já minou todo o resto do conteúdo. Acabou com eles. Mas, mãe, ele morre. Que triste. Imagina o tempo e o vento. Mas, Daí ele foi, então, afastado. Mas aquilo deixou ele, assim, inconsolável, inconformável. E a mente criativa já foi Na ativada. Claro, imediatamente. Na volta para casa, porque a Mariana Bayerly foi junto com a gente para fazer uma palestra de abertura e um debate depois do filme. E o Rafa foi junto, né? E o marido cobertura dela. também ela estava fazendo. E ela fez entrevistas Entrevista, também. ela, Isso. Até pessoas E- famosas ela queria. Isso. E na volta, eles foram com a gente no carro. Na volta, o Davi começou a perguntar pro Rafa. Rafa, existe criança cega? Martins. O Rafa Martins, não é o Giga. Rafa, existe criança cega que tem pai que enxerga? E o Rafa disse sim. Existe ao contrário também? Ele disse sim, por quê, Davi? Ele largou assim.
porque o meu projeto Sensacional! é Festival de Cinema Acessível Kids. Leve seu pai ao cinema. Ai, coisa mais linda. Não, Gente, veio 8 com um anos, slogan. mas é um E o incentivo Rafa familiar. falava assim, É emocionante. abraçava ele, que ele estava. Os três estavam no banco de trás e eu ia na E Cláudia na ele frente. sentado na cadeirinha de elevação, ele é pequenininho. E o Rafa um dizia amor. assim: e quais são os filmes, Davi? E ele começou: meu malvado favorito, Frozen, Malévola, Divertidamente e Os mesmos que a minha Universidade. filha hoje, de Isso. 4 anos, adora. Viu? Isso. Então, E essa era a daí, ideia. quando ele chegou no quinto filme, eu disse: para, e 5 filmes eu consigo escrever um projeto e consigo captar. E foi o que aconteceu. É. E esse foi um marco, sabe, pro festival, pro Som da Luz, pra nossa linha de trabalho também, porque ele sacou o grande lance que estava faltando, incluir as crianças. Porque ele disse... Gente, lógico, É até perfe- porque, é. assim, ó, eu nasci com deficiência visual, eu fui saber o que era audiodescrição aos meus 25 anos, Sim, praticamente. Num filme, né, no Aham, caso. sim. E aí tu imagina para as crianças com Que já estão deficiência no visual, meio, já para os sabendo. pais É, das crianças isso, com, né, que isso. têm deficiência visual. Nossa, para E- mim, eu vou com a minha filha não tem deficiência visual. Aham. Vou levar ela no Sim. Festival de Cinema Infantil e eu vou acessar É. o conteúdo. E isso é sensacional. É. Numa das sessões, uma menininha, assim, eu acho que tinha uns 6 anos, carregava a mãe dela, cega, mãe cega, né? E ela carregava aquela mãe pelo braço, assim, puxando e correndo e caminhando. Mãe, vem por aqui. Daqui a pouco o Cid fez a descrição dele mesmo, que ele sempre faz, né? Bonito. Moreno, cabelos alto. longos. Eu adoro Não, que bonito a cada, ele é, né? Bonito ele é. a mas, cada é. descrição eu descubro também uma característica que eu não sabia que o Cid tinha olhos azuis. Ah, Que chique. muito azul. Que chique. É chique. Lindos Eu olhos nunca azuis. sabia Lindos disso. olhos. Fiquei sabendo na acessibilidade em alta. Mas olhos azuis são poucos, né? Então, os normais têm olhos castanhos. Que horror, capacitista. É verdade. Mas aí, o que ela olhou, ela olhando para o Cid fazendo aquela descrição mentirosa, ela gritava no cinema: mãe, é mentira! Ele é careca! Te Ele é entregando gordo. pra mãe dela. Ninguém mente pra ela. Ninguém mente para a mãe Sim, dela. claro. Então, criança, né? É criança. Espontaneidade. Assim isso. como o Davi A teve própria ideia. Isso. é. ao E a- pensar nessa ideia. E essa ideia do Davi, o que me chamou mais a atenção, que me impactou, não era porque ele me dizia assim: as famílias, pai. Tem que ter as famílias no cinema, porque ele estava acostumado a ir no cinema com a família. Então era isso, não era só as crianças que eu tinha deixado de fora, mas um programa de família. Isso. E eu acho que isso, acho não, a partir do momento que eu coloquei em prática, consegui executar a primeira edição do Kids, Que ano foi o lançamento? foi 2017. 18? 2017. Ou 16, eu não me lembro agora. Eu escrevi já em 2015, Foi era 16. Foi 16 porque eu fui. E levei minha filhada. Na Casa de Cultura Mário Quintana. Isso, E gravei isso um mesmo. vídeo pro Som da Luz. Isso. Acabei de me lembrar disso. E temos lá e usamos. Então, ali foi um divisor de águas, porque a gente já estava trabalhando o formato Som da Luz nas tecnologias, e eu descobri um público e o trabalho de acessibilidade, mostrar para as crianças, falar dos conceitos de acessibilidade, inclusão, combate a preconceitos na infância, a gente está transformando a sociedade. Indo na raiz Indo na da raiz. sociedade. E isso só que foi transformado para mim, porque daí começou essa prática. Mas eu não tinha percebido até a Marta Gil nos dizer, ano passado, que ela disse assim: o trabalho de vocês é um trabalho completo, porque vocês estão fazendo educação inclusiva. Pedagógico, Eu não humano. tinha, porque a gente vai fazendo, acha que tem que melhorar, e no dia a dia a gente vai transformando, fazendo e melhorando, e executando, e mexendo, né, no trabalho, sempre buscando qualidade e arte.
E a Marta Gil, que é uma especialista, que ela é uma inspiração para a gente, né, no trabalho dela de educação inclusiva, ela disse, ela transformou em palavras assim o trabalho que a gente faz. E, e quando a gente começou a trabalhar com o Kids, novas portas se abriram, novas Um possibilidades. outro universo se abre ali, com certeza. E o Davi falou, ele falava nas aberturas, fala até hoje nas aberturas das sessões, né? E ele tem um filmezinho dele disponível no nosso canal do YouTube lá, que ele diz assim, pequenininho, já tinha 9 talvez ali, ele diz assim, eu tive ideia desse projeto para trazer as crianças e os adultos também. Então ele abriu para os adultos. Inclusivo. Inclusive. Crianças e adultos. E ele começa a se descrever, aí ele se descreve, né? E daí quando ele diz assim, e tem 1,40 m. E daí o público começou a rir. E ele disse, mas é verdade. Querido, eu não sou como meu pai que diz que tem cabelo e não. É verdade. Eu tenho 1,40 m. Mas aí com essa educação inclusiva e com todo esse trabalho, a gente buscando editais e tal, nos surgiu assim um convite para participarmos da diretoria da OSC Mais Criança. Era Grupo de Apoio à Criança Soro Positivo Mais Criança. Uma OSC que existe desde 2000 e trabalhava pesquisas e trabalhava com famílias e crianças soro positivo do HIV. Então, a pesquisa andou e graças à ciência a gente hoje deu certo e hoje a gente tem um número muito pequeno de crianças soro positivo. Sim, né? Perfeito. Então, aquela finalidade ela já estava se esvaziando quase. Vamos, então, a gente entrou para a diretoria e vamos... A OSC é gaúcha. Daqui. Certo. Atende o estado ou o país? O país. E o grupo de pesquisa era um grupo internacional que trabalhava com as parturientes soro positivo do HIV para não contaminar o bebê, o feto, né? Então essa era a pesquisa que hoje, e acabaram descobrindo os medicamentos e fazendo todo o trabalho. E quando a gente entrou, assumiu, nós pensamos então em ampliar, claro, levamos a nossa bandeira, que a gente milita, e vamos trazer então a OSC para esse outro lado, crianças com deficiência. Crianças com deficiência, toda a inclusão, enfim, já fica aqui o compromisso que o Som da Luz vai realizar a audiodescrição do vídeo do meu parto, que foi um parto humanizado, agora está registrado aqui no podcast. Fica a promessa, a gente vai reproduzir aqui no Acessibilidade em Alta, quando estiver pronto. Os melhores momentos. Quando estiver pronto, com a audiodescrição. Contratado, registrado. 5 minutos de vídeo, parto domiciliar. Já. Olha, obrigada. Demais. E difícil, hein? Difícil de fazer essa audiodescrição, porque eu trazia essa humanização. Mas tu é capaz, Ana. Tu é capaz e eu sei disso porque tu já demonstrou em muitos momentos justamente isso, de que vocês entregam sentimento pro trabalho de vocês também, e por isso ele é tão impecável. Eu sou uma usuária e posso dizer isso com propriedade. Hoje a nossa grande batalha, tanto no Som da Luz quanto na OSC, de combate aos aventureiros que entraram no mercado, porque existe uma obrigatoriedade da audiodescrição em programas, em filmes, em TV, e hoje as empresas que produzem filmes, né, e que exibem os filmes não têm o entendimento da qualidade e a diferença que faz uma audiodescrição de qualidade. E contratam por preço. Por preço, então entrou no mercado, num determinado momento, quando a gente, com o Som da Luz e parceiros, começamos a divulgar que existe a tecnologia, que existe, que pode ser feito, que existe a necessidade, que tem um público ávido, carente de acessibilidade em conteúdo audiovisual. Então, o mercado, ele se ampliou e entrou um monte de aventureiro. É só dizer o que está acontecendo, eu digo.
e faço por 1/3 do preço, por 1/4 do preço, 10% do preço do mercado, e estão entregando qualquer coisa. Desvalorização, né? Como há em qualquer serviço, É, mas na audiodescrição também, porque, como tu disse agora, Cid, aparentemente parece algo simples. Ah, é só dizer o que tá vendo? Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Como se não tivesse um protocolo para isso, uma técnica, um estudo para, de fato, atender a necessidade da pessoa com deficiência. É uma desvalorização do serviço e um descaso com o público de pessoas com deficiência. Isso, e com profissional por ter, também, né? né, porque ainda é uma profissão não regulamentada. Existe um projeto, existe uma Tem a batalha. Associação dos Audiodescritores, eu quero Isso. trazer aqui o Jorge Amaro também para Isso, falar, Jorge Amaro. maravilhoso. E a gente existe essa busca da profissionalização, ainda não temos, deveria ter, mas um dia vai ser mais, eu acho, mais respeitado ainda. Por enquanto a gente está mais na luta do que... É uma batalha. É uma batalha. Os intérpretes de Libras se organizaram, existe uma regulamentação da profissão, e de audiodescritor ainda não. Sim. Então é uma categoria que ainda briga entre si. Não sei se é como toda a categoria, mas eu acho que não. Como a maioria. É um núcleo pequeno, né, de profissionais. Eu acho que tem que ter mais cursos, tem que formar. A desvalorização do serviço pode ser por preço, mas não por qualidade. Certo. Eu acho que pode brigar por preço, então eu faço menos, independente, cada um tem o seu preço. Mas a qualidade tem que ser uma linear, não pode destoar então, tanto, nós né? assistimos na TV, porque na TV a gente sempre coloca a audiodescrição para a gente ouvir o que estão entregando. Então, o que me chama a atenção assim, foi gritante, um filme com a Luana Piovani, que tinha audiodescrição. Não era Mulher Invisível? Mulher Invisível, Eu exatamente. lembro. Não, é Que mais sai- atual. Não, é um outro Não é, filme. não é Mulher Invisível? Não, não é. Agora, ela é uma escritora, ela escreve. É outro filme, é mais Entendi. Eu atual. achei que era A Mulher Invisível a gente também... Bom, Também. eu sei que quando entrava a audiodescrição, sumia a trilha do filme. Então, e uma audiodescrição... E a fala era A fala assim, dos personagens. Sim, e Fulana- compreendi. Fulana olha para a câmera. E ela falando, Ela e ninguém entra- se ouve. Sim. E um silêncio, a cena Interfere aconteceu... no conteúdo. Claro, E isso é prejudicial. Claro. Então, ou tu ouvia Entendimento. só a audiodescrição e perdia as falas. O Então, conteúdo. os personagens mexendo a boca, né, porque estavam falando no filme, e quando entrava a audiodescrição, escrevendo uma coisa que não era tão significante, mas daí a interpretação... Igual uma né? dublagem mal feita. Exatamente. Igual E uma hoje a dublagem gente mal tem aí a tecnologia, né, as IAs, e tem até alguns estúdios, grandes estúdios, né, norte-americanos, já pensando ou até utilizando para dublagem as inteligências artificiais. Né? E vocês acham que a inteligência artificial pode substituir o trabalho realizado pela audiodescrição humana? Não, Não, né? Não. É um grupo, né, que eu participo de audiodescritores e usuários. Aí tinha um rapaz perguntou lá, o filme tal, a audiodescrição é mecânica, é inteligência artificial, e todo mundo gritando, não! É uma audiodescrição humana feita com uma péssima qualidade. Viu? Pessoa com deficiência também é crítica, né? Nós, olha, por incrível que pareça, nós também temos opinião. Exatamente. E realmente a gente busca não só pela acessibilidade, mas pela acessibilidade plena. Aqui eu falo tanto, não é acessibilidade. Por isso, nada sobre nós sem nós. Exatamente. Então, importante de ser compreendido. Inclusão, né? Com Inclusão e acessibilidade plena. Isso. Mas, meus amigos queridos, Mas tu já vai encerrar? eu vou puxar para o encerramento, porque a gente, infelizmente, vai. Tem um o tempo passa na vida, né? Olha, Para todos nós. Se deixar, a gente fala. Eu só sei. queria falar um pouquinho. A gente grava uma série de podcast. Eu queria falar rapidamente, assim, mais resumido, se é possível, sobre a OSC e o nosso projeto no Criança Esperança. Eu gostaria, então, né? por favor, e Isso. também eu já ia pedir para vocês divulgarem a próxima a sessão Tá. do Cinema Acessível Kids, que vai acontecer no próximo final de semana. Então, por favor, Ana, fale sobre o projeto da OSC, que é isso. importante. Bem legal. A OSC tem o nome Mais Criança,
E a gente, então, trouxe a finalidade dela para a área da acessibilidade, inclusão. Perfeito. A gente circula através do apoio do Criança Esperança pelo país. Então, nós conseguimos romper as fronteiras do Rio Grande do Sul em 2022. O apoio, tu queres dizer, o apoio de recursos. De recurso. Perfeito, que são doados no Criança Esperança, Exato. também direcionados para a OSC Mais Criança. Isso mesmo. Compreendi. Isso. Hoje, E a São gente... Centro, no Criança Esperança, ele distribui a verba nesse ano, agora que a gente vai executar, em 101 instituições. E funciona. E Mais Eu Criança tenho- é uma delas. Isso, delas. e é Perfeito. verdade, né? Porque muitos também comentam, então quer dizer que é verdade, se É a gente verdade. doa assim, é verdade, funciona. Então, com esse apoio, que é um nome, né? É uma referência Poxa. também, nossa, é um endosso para o nosso projeto. Ter o nome Criança Esperança, isso também nos abriu muitas portas, muitas empresas e apoiadores e pessoas acreditando ainda mais no projeto, divulgou mais, ampliou mais, saímos do Rio Grande do Sul, fomos a São Paulo, Brasília, Recife, Natal, Rio Grande do Norte, Niterói, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, ali em Florianópolis, e esse ano a gente vai circular, então, em Mostardas, Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? E levando qual trabalho específico? A gente leva o Filmes. festival, os filmes do Festival Kids, Tá. criado pelo Davi, de mentoria do Tá, Davi. então a OSC está também agregando o Som da Luz, agregando o Isso, festival, compreendi. E, Então, está junto- tratando as crianças com deficiência, levando acessibilidade cultural para essas crianças. Isso. Perfeito. A gente convida escolas, convida entidades, e as escolas de crianças com e sem deficiência participam, e agregando um valor maior ainda, mais um item, a gente leva uma capacitação para professores. Perfeito. Na área, gente. no assunto, no tema inclusão e diversidade. E ali também são momentos mágicos, a gente Vocês tem é que realizam muito... essa capacitação? Sim, a Márcia Cristina é A professora. a professora, a ministrante é a Ai, me Márcia. chama, quero ir junto. Ai, é muito bom. Ai, É sensacional, é gente. muito legal, a gente mobiliza muito, se Perfeito. cria ótimos ambientes nessas oficinas, são 6 horas de oficina, que a gente faz antes e no dia seguinte faz as sessões do cinema nessas capitais. E pretendemos seguir fazendo, né, e distribuindo aí para esse país todo essa nossa experiência. Multiplicando, e eu nem esperava por essa É. notícia, eu não tinha essa Então. informação, então fico muito mais feliz ainda em saber, e tenho certeza que o nosso público também, em saber que vocês estão levando a acessibilidade e inclusão, tratando das crianças com deficiência, deste público específico e da cultura, principalmente da arte. E acolhendo Muito amor e carinho. Sim, sempre com muito amor e emoção e carinho. A gente acolhe esses professores também que são impactados por essa diversidade, que muitas vezes eles não têm apoio até para poder lidar com situações delicadas ou mais desafiadoras. E o projeto, ele ganha corpo cada vez mais, e a gente está, então, também lançando uma rede virtual de relacionamento entre essas pessoas que participam, essas pessoas que trabalham na educação, essas que participam das oficinas, e pessoas que trabalham com educação inclusiva ou que querem se envolver nesse assunto. Então, uma rede virtual que a gente está interessante, uma rede social Isso. entre profissionais da Isso. área da inclusão, Isso, para falar de na primeira inclusão. infância. Uhum. E isso qual é o nome da rede? Já existe? É mais criança também? Se chama RISA, Risa. Rede de Inclusão Social Acessível. Ah, perfeito. Assuntos Risa. acessíveis, a gente traz temas para debate, e eu te convido a assistir lá no nosso canal, no canal do Som da Luz, No YouTube? no YouTube. Aqui na mesma plataforma. A gente deixa aqui na descrição também, viu, Tá bom, Ana? tá, Todas essas joia. informações a Gisele faz pra gente. O Som da Luz, @ Som da Luz Acessibilidade, ele tem no YouTube também. Ele tem lá uma playlist que chama Festival de Cinema Acessível Kids no Criança Esperança, né? Que é a serviço da inclusão educacional. Esse é o nome do projeto. Ali a gente tem vários vídeos de divulgação, e a gente teve muito espaço em programação nobre da Rede Globo, da Record e outras também, SBT, eu fazendo Natal propaganda. foi uma situação incrível. Foi a primeira vez em evento
um evento, e 4 emissoras estavam cobrindo o evento. O mesmo evento. Pela natureza do evento. Uhum. Então, eles não estavam brigando, porque assim, ó, Não estavam disputando a audiência. Não estavam disputando nem espaço. Se organizaram e se colocaram em pontos diferentes e se respeitaram, porque dizem que em algumas... Causas nobres. Isso. Causas. E o que é legal, assim, que a gente vê e aprende e conhece? Pessoas que vão, que se sentem bem. Mães que levam seus filhos autistas ou pais que se sentem bem e acolhidos. De novo, amor, respeito, emoção, carinho. E poder assistir, poder levar a filha ao cinema e ela precisar levantar ou gritar, porque ela tem nível 3 de suporte de autismo e precisa levantar várias vezes e ninguém vai reclamar. E ninguém vai reclamar, porque ali é um ambiente preparado para a inclusão. Porque a gente não precisa Isso é adaptar, legal. a gente precisa preparar tudo. Isso. E é perfeito, assim. E é a muito inclusão legal. vai acontecer na prática. Ali tem vários vídeos, se depois se dedicar um tempinho. Claro que sim. Assistir. Eu te passo tem vários também. apoiadores no projeto esse do Festival de Cinema Acessível Kids a serviço da inclusão educacional. A gente tem o apoio... Posso falar? Por favor, claro que sim, Cid. Então, tomara que eu não esqueça nenhum. Tem o apoio do Abratio, do Outback, da Expressão Natura. A Expressão Natura é loja física da Natura aqui de Porto Alegre. Isso, do Senado Federal. A Bem Promotora, que nos apoia nesse projeto do Criança Esperança e no festival via Lei Rouanet, né, que patrocina para a gente aumentar o acervo. Sim. A Bem Promotora é um parceiro desde 2017, está junto com a gente. Camale, Dextera, são apoiadores também. A Gontov, a Total Seguros. Isso. Nossa, muitos parceiros. Eu preciso Muitos. conversar com vocês para buscar. E quem quiser parceria. pode vir. Fora o grande grupo de amigos que a gente tem, a rede de amigos e que torcem não só pela gente, mas torcem pela causa, né, também. Que estão sempre nos apoiando. O público que sempre prestigia, que se faz Isso. presente, isso é importante também, porque é tudo para a comunidade, né? Isso, para nós, né? É. E aí, então, o serviço da próxima exibição, o filme é Aladdin, de 2019. Ai, sim, eu fiquei muito nostálgica quando eu vi qual seria o filme. É o live action, eu sou a né, com Jasmine. Will Smith. A própria. Eu era Assim, quando imagina. era criança, eu dizia que era ela. Claro. Eu vou dar um spoiler. A narração da audiodescrição foi feita pela Ilana Kaplan. Ah, da Jasmine. Que não, demais. da audiodescrição. Da audiodescrição. Ah, tá, perfeito. Ela perfeito. E a gente inovou, vamos ver como é que vai ficar, né? Porque ela colocou uma interpretação um pouco a mais na Bem audiodescrição. teatral, quase. Bem teatral, que demais. é a bagagem dela. E assim a gente vai testando. Ah, se ficou legal, então a próxima a gente vai usar uma outra atriz. E a gente está sempre buscando vozes, como tu disse, que faz toda a diferença, de profissionais, da voz. Ah, muda a experiência, gente. Claro. E essa sessão vai acontecer no dia 23 agora de março, às 14 horas, na Sala de Cinema Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mário Quintana. A entrada é franca e o público é diverso, é amplo, não é uma sessão, é para família. É para família, como diria o Davi. Isso. E a audiodescrição é aberta, com inclusão de verdade, como diria o Giger. Isso mesmo. E também com um intérprete de Libras no modelo Som da Luz. Isso no formato Som da Luz. Ah, viu como eu pego as informações? Foi uma aula. Uma aula aqui de fomento da cultura, de projetos com vocês, do empreendedorismo social, como vocês atuam, de audiodescrição, de acessibilidade, de cultura, de arte, e tudo isso feito com muito sentimento envolvido, com muito amor. É uma honra receber vocês. O Acessibilidade em Alta
estará sempre de portas abertas para que a gente venha aqui falar mais sobre tudo isso que falamos, sobre novos projetos, que eu sei que vocês não param. É verdade. Assim como a gente aqui também está sempre pensando como vamos fazer mais, como podemos fazer mais por nós e também para os nossos, né? E para a nossa comunidade. Isso. Então, muito obrigada. Quero pedir para Obrigada. vocês se despedirem do pessoal rapidamente. Então, deixa um grande beijo. Um beijão Beijão, grande, muito beijão. obrigada. Obrigada, Gi, por insistir para que eu viesse, porque eu escapo dessas situações, desses... Mas foi uma delícia, Ai, né, foi Ana? ótimo, Foi uma adorei, delícia adorei. ter a tua voz Que bom, fico aqui muito no feliz. Acessibilidade em Alta. Fico muito feliz. Eu espero que esse episódio seja compartilhado, assim como os projetos de vocês aí pelo Brasil afora. É um conteúdo relevante. Espero que o pessoal se inscreva no nosso canal Acessibilidade em Alta, também no canal... Acessibilidade em alta, te liga. Também no canal Som da Luz Acessibilidade. E que também deixem seus comentários com sugestões, curtam o nosso vídeo. Muito obrigada por acompanharem conosco. Muito obrigada mais uma vez, Cidiana, Som da Luz. Até o próximo episódio e tchau, tchau!